Podemos começar? Mediadora, pode falar? Áudio? Está sem áudio. Está sem áudio. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Laide Correia, estou presidente do MOCNETO, que é o Movimento Cultural de Conscientização Negra Tubaronense. E é falar da minha satisfação de estar mediando essa live de hoje, que desde 1º de novembro abriu o nosso calendário oficial na luta antirracista, o Novembro Negro. O mês da consciência negra, live de 20 anos do CEPA, do qual eu tenho orgulho de fazer parte. Já há alguns anos, tendo muito carinho e admiração por cada presidente que passou por este conselho. O tema de hoje é o movimento negro e quilombola na luta antirracista no sul de Santa Catarina. No sul catarinense, né? Abre as discussões a respeito da trajetória dos movimentos negros organizados e sua estratégia de superação do racismo na sociedade brasileira. O mês da consciência negra nos desafia a fortalecer a pauta antirracista, protagonizada pelos movimentos negros. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, faz referência ao líder Zumbi dos Palmares, que fez sua história de luta e resistência contra o sistema escravagista, se tornando um símbolo de libertação e valorização da cultura afro-brasileira. Bom saber que esta data foi instituída em 2011, através da Lei 12.519, sendo que já estava presente no calendário desde 2003. Importante lembrar que o objetivo principal da data é provocar na sociedade brasileira discussões e reflexões acerca dos efeitos do racismo na sociedade, bem como valorizar a cultura afro-brasileira e africana e suas influências na formação da identidade do nosso povo. Hoje nós temos dois palestrantes, que é a Leida Cardoso Correia e o José Carlos Mendes. Então, a nossa primeira palestrante de hoje será a Leida Correia, que é professora com formação em letras, mestre em educação, coordenadora municipal do Departamento dos Direitos Humanos da Mulher e Igualdade Racial. Também é conselheira do CEP. Vai falar sobre a experiência e trajetória do movimento negro no combate ao racismo. A Leida. Obrigada, pelas explicações. Eu saúdo a todas, a todos e a todos, que estão presentes hoje nessa live, uma live muito importante, porque a nossa live ia ser 1º de novembro, foi transferida para hoje, dia 9, então é muito simbólico esse mês de novembro, como a Dinha Corrêa já falou, que é o mês do Novembro Negro, onde a gente não comemora, porque os índices, de mortalidade da população negra, mas é uma data representativa e de conscientização, mês. E a sua data específica é 20 de novembro. E o meu título, que é intitulada hoje a minha fala, são experiências e trajetórias do movimento negro na luta antirracista, E é importante que a gente fale aqui, eu também quero saudar, dar boa noite também ao presidente do CEPA, o Márcio de Souza, que é a Jane também, que é a nossa secretária executiva, e a todos que estão hoje aqui tomando nessa luta antirracista. É importante que a gente fale também, se formos construir uma análise antirracista,
histórica, né, sobre o tema da ampliação, da cidadania, sugere a importância do debate do reconhecimento e pertencimento às considerações que o movimento negro brasileiro tem na luta por uma educação Só um inclusiva. momentinho, o Tinho tem que desligar o microfone dele. Ah, tá. Não, vamos Deixa ver. eu... Deu certo, Tinho? Acredito que sim. Não, ainda não deu. É o teu áudio ali embaixo, Tinho. Tem que ligar. Na parte ali do celular, na parte superior. O microfonezinho, Tinho, que tem ali abaixo. Não, não aparece nenhum ícone aqui de microfone ou outra coisa. Estranho. Vocês me ouvem bem? Sim, muito bem. Só que tem hora que dá Então, uma falhinha, eu acho que é por causa do microfone do Tinho. Mas será? Poxa, tirei para avacalhar mesmo, né? Desculpa, gente. Mas complicado, né? a gente vai levando assim, se houver alguma interferência, aí vai tentando, tá, Tinho? Sim, por favor. Né? O que eu estava falando é sobre a importância, né, a trajetória dos movimentos negros, né? Então é importante que a gente fale sobre a trajetória do movimento negro organizado e suas estratégias de superação, né, que tem como proposta como uma agenda emancipatória. E é importante que a gente analise também alguns aspectos de resistência negra, né, no contexto histórico-social do Brasil, em uma linha do tempo entre 1931 e 2003. Por que eu falo isso, né? Porque a gente bem sabe que nós tivemos 388 anos de escravidão e somente, né, se eu não me engano, acho que são 133, 34 anos de pós-abolição, né? E na década de 30, que foi da era Vargas, surgiu os movimentos negros, né? Sobretudo um movimento de vanguarda que foi a Frente Negra Brasileira, né? Que surgiu em 1931. Então é importante que a gente faça essa trajetória, né? Porque muitas pessoas acham que os negros que depois que foram libertos, né, ficaram a Deus dará. A gente sabe que sim, né? Isso é um fato, mas que a luta foi árdua para poder, né, haver uma conjuntura necessária de luta, né? Naquele tempo muito mais por sobrevivência, né? E hoje ainda assim, mas para que se emancipasse, né? Uma frente negra brasileira. Então, a Frente Negra Brasileira, ela foi criada justamente por isso, né? Que teve um impacto de um novo ciclo de organização política, né? Legitimando a massificação de publicações que tratavam da consciência negra na década de 30. Então, ao longo dos anos 30, né, como eu falei aqui, que foi da era Vargas, que muito se mencionava, né, a questão da democracia racial, e até hoje a gente sabe que para nós é um mito da democracia racial, né, que havia um congressamento entre as raças, que não havia racismo no Brasil, né, tiveram uma valorização expressiva como signo de brasilidade, né, como tem, que também surgiu nessa década, que foi o Teatro Experimental do Negro, fundado pelo nosso militante professor Abdias do Nascimento. Né? É importante que a gente lembre disso. E mesmo com um golpe, porque quando se passou, né, esse tempo que os negros lutavam por emancipação política, né, por ter um espaço representativo e social na sociedade, que naquele tempo era muito complicado, e depois houve a questão do golpe militar, né, que os movimentos sociais negros eram vistos como subversivos, né, e esse movimento negro, que também meio que se dizimou, mas nunca deixou de lutar, ele se reestrutura, né, pelo movimento unificado contra a discriminação racial, lá na década de 70. E, posteriormente, em 1978, é passado a chamar, né, como já foi fundado, ele se passou a chamar Movimento Negro Unificado, que também foi a nossa saudosa Lélia Gonzalez, que foi uma das fundadoras desse movimento unificado, né? Colocando as mulheres na questão, na pauta de gênero, na pauta racial, como também
produtoras de conhecimento, né, como sujeitas também para o debate social e político. E com a intenção de destituir esse mito da democracia racial, né, que muito se falava, que muito se tinha. Então, o movimento negro, ele foi o pilar de sustentação, né, mas deixa eu só arrumar minha luz aqui, que está meio complicado. Mais importante ainda, para a educação negra brasileira. Isso é importante a gente falar, né? Que a partir dos anos 80, ele passa a ganhar força como uma ferramenta política indispensável de revolução, né, no processo de redemocratização da sociedade civil, né? E ao fazer duras críticas ao sistema educacional brasileiro por não reconhecer a representatividade do negro dentro dos currículos escolares. Abdias do Nascimento, que já era deputado, né, reivindicou várias vezes, teve vários projetos de leis, né, que se instituísse uma educação para as relações étnico-raciais dentro dos cursos de histórias, né, de história nas universidades. E, infelizmente, o projeto de lei naquela época, né, nos anos 80 e início dos 90, foi engavetado, né, e muito pouco se falou. Mas a gente sabe que a nossa representatividade sempre foi posta em xeque, né? A gente sabe disso, sempre foi posta em xeque. Falando a exemplo das ações afirmativas, que são as políticas de cotas, né? Falando a exemplo de quando a gente tenta colocar as nossas pautas, a nossa agenda étnico-racial, né, como uma representatividade política, né, educacional dentro dos currículos escolares, onde se tornou uma das principais pautas, né, do movimento negro. Então, nós estamos hoje em 2021 e a Lei 10.639, ela foi instituída em 2003. Vejam bem, nós não temos uma formação concreta, né, e adequada em nenhuma escola ou poucas escolas no país. Aí a gente vem mais para cá, para o Sul, é muito pior, né? Onde a gente tem uma porcentagem ínfima de pessoas negras aqui no Sul catarinense. Se eu não me engano, 13%, 14%. Então, trabalhar essa lei que transversalizou uma das leis mais importantes, que é da educação, que é a LDB, que é a 9.394 de 96, né, é ainda um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Porque as pessoas, além de não estarem preparadas, não querem. E quando elas não querem combater o racismo. O racismo em que ele ganha várias formas e vários nomes. Exemplo, como o racismo estrutural, como o racismo epistêmico, como o racismo recreativo e como o racismo institucional, né? E por que a gente tem que citar? Porque ele atravessa desde sempre as nossas vidas, as nossas relações, né? Ele tensiona um apagamento social nas nossas relações sociais, nas nossas relações políticas, nas nossas relações afetivas e principalmente nas nossas relações educacionais, em que a escola se torna um lugar hostil para a criança negra, né? E posteriormente para um jovem negro. Quando a gente entra na universidade, a gente sabe, a gente reconhece essa hostilidade. Basta a gente, né, fazer o tal famoso teste do pescoço. Quando a gente tem uma sala com 40 alunos, se nós temos 3 no máximo, já está bom, porque as pessoas automaticamente, no senso comum delas, se acham que nós já estamos sendo representados, né? E quando a gente quer colocar a Lei 10.639, que ela já transversalizou para 11.645, a gente fala 10.639 porque ela é muito simbólica, porque foi dali que surgiu, através da luta dos movimentos negros, né, essa lei. E há uma lacuna substancial porque ela não é cumprida. Ela não é cumprida, né? E isso é muito triste porque deixa à margem a gente entender que a cultura e os currículos, eles não são forjados somente no que é eurocêntrico, né? A gente minimiza e há um apagamento quando a gente não trata da cultura, das religiosidades, né, do estudo em si, dessas leis que tratam a história e cultura afro-brasileira e africana e indígena nos currículos escolares. Quando a gente não coloca em xeque algo tão importante como as conferências nacionais de educação, como a CONAI, quando a gente não coloca em evidência nos seminários, quando a gente não fala da nossa saúde da população negra, porque nós somos todos iguais, as pessoas ainda acreditam que é assim que tem que ser, né? Então, isso é muito grave, né? Então, isso ainda é muito grave e as pessoas precisam entender,
né, do quão é importante a gente tratar e a gente simbolizar essa lei, do quanto nos custou muito caro em tratar essas relações étnico-raciais. Né? E o movimento negro, ele se emancipou para os estados, para o município. Eu falo daqui de Tubarão, e é importante que eu cite o movimento negro de conscientização negra tubaronense, que é o Mokineto, né? E do qual também eu trouxe algumas ações que foram feitas no longo desses 24 anos. Vejam bem, o movimento negro ele foi criado em março de 1997, ele tem uma lei municipal, né, que é a 2901, de 15 de junho de 2005, gênero, né, diversas expressões artísticas, culturais, promovendo a equidade. Né? Quando a gente fala de equidade, a gente precisa equiparar. Né? Isso é nesse sentido que a gente fala. E buscando a eliminação de todas as formas, né, de discriminação e violência, especialmente a étnico-racial. Nós somos um país onde nós compomos 56% da população negra. Nós, mulheres negras, somos as mais, somos em nível de porcentagem, né? Somos mais de 52%, e ainda continuamos na base da pirâmide. Né? Então, quando eu não consigo entender que essas relações em que subalternam e inferiorizam uma população em detrimento da outra, a gente tem que entender que algum problema tem. Quando nós, pessoas negras, não entendemos o nosso pertencimento e a nossa representatividade étnico-racial, né, eu acho que ainda falta muito caminhar, mas nunca é tarde. Mas as pessoas precisam entender que o racismo é independente da cor, logicamente, que as pessoas de pele mais escura vão sofrer mais, porque o Brasil, né, ele é fundado nessa questão do colorismo. Quanto mais escuro tu for, mais racismo tu sofre, mas o branco racista, ele sabe quem é negro e quem é branco, independente da cor. Então, acho que quando a gente ainda não adquirir esse pertencimento racial, essa identidade étnica racial, eu acho que quando se torna um adulto é muito mais doloroso, porque passa a perceber somente na fase adulta o quanto o racismo ele aniquila todas as relações. Né? Como eu falei para vocês, a relação afetiva, a relação sociopolítica, a relação educacional, né? E ele secundariza a um lugar específico de sofrimento ou a um não lugar. Isso é muito importante que a gente fale, né? Então, é preciso a gente reconhecer os agravantes que o racismo tem em relação à população negra. É preciso a gente reconhecer os agravantes que o racismo tem, sobretudo aqui no sul catarinense. Há um apagamento geral sobre as nossas questões, né? A gente não vê muito pouco, uma porcentagem ínfima. A gente não vê pessoas negras em cargo de gerência, a gente não vê pessoas negras, né, tratando de igual a igual cargos de ascensão social em relações de poder. A gente não vê. Se a gente vê, é muito pouco. E mesmo assim, quando estão lá, muitos esquecem de tratar as relações étnico-raciais, do quanto é muito importante para nós, né? Então, eu acho que a gente precisa abordar essas questões, porque a gente está vivenciando um momento político muito grave, né? Onde as nossas questões ainda estão à margem, como eu falei para vocês, onde a única instituição, que é a Fundação Palmares, né? É uma instituição governamental, está usando de artifícios lamentáveis em relação a toda uma luta histórica da população negra brasileira, né? E aonde nós, como movimentos de resistência, como CEPA, completando seus 20 anos de existência, como outros movimentos sociais, né, Tina? Como tu és, como Quilombola, nós somos a resistência. Como o Mokineto, que fez 24 anos esse ano, em março, nós também estamos existindo e resistindo. Né? Então, é importante também que a gente cite algumas coisas que o movimento negro aqui de Tubarão fez, né? Para que nós não sejamos esquecidos, digamos assim, né? E que leve em consideração toda uma luta de mais de 20 anos, né? Em relação à população negra. No dia 25 de julho, há muitos anos, nós fizemos o Café Ideias, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, né? Que simboliza a necessidade de se atentar às questões de gênero, com recorte étnico-racial, que é o Marco Internacional de Luta e Resistência da Mulher Negra contra a Opressão de Gênero.
né? Nós fazemos sempre o Dia da Consciência Negra, que, bem como a Dinha Corrêa falou, né, que é o de 20 de novembro, que é um dia que a data oficializada... gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, mas agora saiu a tua imagem. O Tinho fez alguma coisa ali. Eu estou... A tua imagem não está aparecendo. Mas eu estou aqui. É que o Tinho apertou em alguma coisa, Tinho. Tem que interromper o compartilhamento, Tinho. Tinho tá. Tinho? Tá atrapalhado. E ele desligou, aí a gente não consegue. Tinho? Ele saiu, agora parou de compartilhar a tela. Deu tudo certo. Deu. Beleza, então. Né, que eu estava falando ali que é da consciência negra, né, que comemoramos também todos os anos. Em 2020 não foi possível por conta, né, da Covid-19. E a realização da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Também fomos na estadual e fomos em Brasília, 2008, 2009. Né? A implementação da política municipal à saúde da população negra, né, na prevenção de assistência com foco em doenças degenerativas, inclusive anemia falciforme, diabetes, né, e a questão do câncer de mama, que é mais acometido na mulher negra. O racismo institucional na saúde básica da população negra, através de palestras, cursos, entre outros, né? Campanhas de prevenção do Outubro Rosa, como eu falei para vocês, também a consolidação e o fortalecimento de que houvesse o envolvimento com outros órgãos públicos da sociedade civil para a abertura da Coordenadoria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, né, em que, na época do governo vigente, estavam sendo instituídas as coordenadorias por conta da CEPI, né, infelizmente foi instituída também, que é a Secretaria Especial de Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial. Esses desdobramentos é importante que se fale, porque é muito tempo de luta, né, em relação a toda uma demanda que muito difícil de reconhecimento em uma cidade em que a população negra é baixíssima na representatividade. Né? Em uma cidade que nós temos os dedos com as pessoas que realmente acham uma luta importante. Né? Acham uma luta importante. E que muitas pessoas não conseguem ainda entender, né, que a gente não fala só disso. Mas se nós não falarmos sobre isso, tem que falar. Né? Então, tem que ter outras pessoas para que pare, para que lute, para que se insira uma política de enfrentamento ao racismo e políticas públicas que sejam implementadas de forma efetiva. Né? E é importante que o dia 20 de novembro, né, ele não pode só ser uma data como fim, né? Um fim de uma data somente representativa, um fim de si mesmo, mas de uma data... Só um pouquinho, Aleida, o Tim está continuando com interferência. Tim, desliga o teu microfone, não mexe mais nada, porque aí senão sai a tela da Leida. Tinho? Tinho? Vê se deu, Aleida. Não. Ele continua com o microfone ligado. Pois é. Está dando uma interferência e ele... Tá? Então, a tela. Como eu falei, né? É uma data que ela é importante, específica, que tenha um reordenamento político no combate ao fenômeno social e na vida das pessoas, né? Que é o racismo. Então, para a construção de uma política antirracista, né, em todas as instâncias por onde passamos,
eu venho aqui também requerer o nosso lugar de fala. É importante que as pessoas entendam, né, e reconheçam o que é o lugar de fala. Né? O lugar de fala onde, no histórico, eu estou inserida, eu vivencio, eu presencio. Então, esse é o meu lugar de fala. Né? Eu não presencio outras pautas, outros contextos, mas esse é o que me atravessa. Né? E é importante também nós podemos concordar ou não com outras pessoas, né? Que também estão... Eu quero parecer com ela. Com ela. Tinho, desliga o teu microfone. Liga o microfone. Ok. Desligou e ligou de novo. Desliga. Desliga o microfone e a câmera, depois tu liga. Né? Como eu falei, com atitudes ou não de outros segmentos, né? Mas nossa luta do tubarão, ela já acontece desde antes, como eu falei para vocês, que foi instituído o Moquineto, né? Ela já acontece desde o início dos anos 90, né? Com um grupo de dança Mãe África. E eu me incluo nesse grupo de dança, né? Eu era uma pré-adolescente que também dançava, né? E outras meninas negras, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, tentando entender naquela época, no início dos anos 90, a nossa identidade representativa social naquele contexto, né? Naquele lugar em que a gente estava inserido. E naquela época, eu lembro muito bem, né? Que a Dinha Corrêa, com a minha mãe, ela sempre entendeu a importância da luta e nos mostrou, né, o quanto era importante já a gente entender. A gente não militava, mas a gente conseguia entender o nosso lugar, né? E até eu falo para ela que ela foi iluminada, né, pela causa, porque desde a minha adolescência, desde da minha juventude, eu vejo ela, né, tentando inserir essas políticas aqui em Tubarão. Né? E eu já entendia a dificuldade, né, que é estrutural aqui no município, da luta do qual ela sempre abraçou. Né? O Moquineto, ele foi criado um pouquinho depois, em 1997, né, como eu já havia citado anteriormente, também com uma outra amiga, né, a Maricélia, que eu lembro que, eu acho que eu tinha meus 16, 15 anos, que foi no Raito, e elas estavam procurando um nome para que instituísse, né, um movimento negro aqui em Tubarão. E, então já faz 24 anos, né, e é importante que a gente fale isso, né, e entendo, né, que porventura algumas vezes algumas cidades do sul fizeram alguns encontros, pularam Tubarão, mas a gente tem que entender que estamos aqui, sempre estivemos, há 24 anos. É muito mais tempo que alguns lugares aí, né? E eu finalizo aqui com um trecho, né, do poema de Solano Trindade, que é muito importante que a gente fale, né, que nós estamos aqui, nós vamos permanecer, e a luta é uma luta contínua e árdua, né? Enquanto não tiver uma redemocratização, sobretudo na educação, da sociedade brasileira como um todo, o movimento negro resiste, né? Então, eu finalizo com o poema de Solano Trindade, que ele fala assim, né? Eu canto aos palmares, sem inveja de Virgílio, de Homero e de Camões, porque o meu canto é um grito de uma raça em plena luta pela liberdade. Obrigada a todos, a todas e a todos. Uma boa noite. Obrigada, Leida. A Leida relembrou o processo do Moquineto, né? O quão árdua foi essa luta, que muitas vezes me vi sozinha, né? Enfrentando o preconceito, o racismo aqui na cidade de Tubarão. E
me emocionei de ela lembrar, né, do grupo de dança do qual ela fazia parte, de pessoas que aceitavam, de pessoas que não, de pessoas que perguntavam por que só meninas negras, e a gente ter que explicar o porquê só meninas negras. Então, é uma coisa que remonta àquela frase, né, que a gente diz, nossos passos vêm de longe. Então, e se vem de longe, né, é porque certas pessoas, certos desbravadores, assim o fizeram, deixaram esse legado para nós e proporcionaram uma revolução com protestos, reivindicações, através de uma luta antirracista, né? A gente cita Abadias do Nascimento, que a Leida já citou, né? Rebouças, Luiz Gama, e tantos outros, né? Que abriram essa questão, né? Mostrando ao povo brasileiro o quanto o negro precisava se inserir na sociedade. Então, é uma luta que eu acho que todos os movimentos, né, sociais negros enfrentam nos dias anteriores, né, e os atuais. Infelizmente, ainda a gente continua batendo na mesma tecla. Quisera não, a gente não poder, não precisar, né, as pessoas, a televisão, rádio, tudo, quando chega 20 de novembro, as pessoas querem que a gente vá falar. Então, assim, todo ano a gente tem que estar falando a mesma coisa, né? Mas se é para falar, vamos falar. E para falar agora, a gente traz o José Carlos Mendes, mais conhecido como Tinho. Será que o Tinho está aí? O Tinho é professor de filosofia, agente produtor e gestor de cultura. É um ativista social do movimento negro e é quilombola. É claro que ele não deixaria de falar sobre o quilombo, né? O quilombo, com o tema despertar, lutar e resistir. O Tinho se encontra aí? Será que o Tinho saiu? Tinho? Eu acho que o Tinho caiu. Oi, eu falo Pode por falar aqui. sobre o quilombo, despertar, lutar e resistir? Vocês me ouvem? Sim, Por favor. Ah, é? sim. Pois não, obrigado, Dinho. Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Salve 20 de novembro, salve o mês da consciência negra, salve Zumbi, Dandara, o Luther King, Mandela, Maria Franco, Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus e tantos outros ícones que foram insurgentes e consequentes na luta. Saudações quilombolas da Jane Santos, secretária executiva do CEPA, ao Márcio de Souza, presidente, e a Leida e Dinha Correia, companheiras da região e de muitas lutas, e hoje parceiras nesta iniciativa do CEPA, e saúdo também aos demais conselheiros e a todos os amigos. É muito importante, gente, a formação de liderança nas nossas comunidades e que estas fomentem a participação para o despertar de novos líderes mesmo, né? Essa juventude que está aí, conhecedores e conscientes de sua história, dos valores de nossa identidade cultural e legado dos nossos ancestrais. É aquilo que eu sempre digo, a gente nunca, jamais vai respeitar ou muito menos amar aquilo que a gente não conhece, né? E quem não conhece sua história, acho que não conhece nada. Né?
Então, bora tentar resolver esse tripé aí de verbos, que é despertar, lutar e resistir, para falar de Ilhotinha e fazer um passeio por outras comunidades, cada qual com sua especificidade e também desafios, são muitos, né? Temos problemas em todos os lugares, né? Onde há ser humano tem problema, né? De toda ordem. Mas também, cada qual, além das especificidades, com a unidade, né? Esse sentimento de pertença que temos, né? Não só no nosso lugar de fala, mas também nessa correlação com as comunidades co-irmãs no estado de Santa Catarina e Brasil afora, né? Então, se no Rio Grande do Sul nós temos a comunidade de Casca, é uma das mais importantes no litoral gaúcho, e trabalha lá com a questão do artesanato, enfim. A gente também tem, desde o sul até o estado do Maranhão, por exemplo, né? A Associação das Mulheres Quebradoras de Coco de Babaçu, né? Um trabalho também muito interessante, principalmente por iniciativa das mulheres. E a diversidade que buscamos fazer valer em qualquer outro contexto ou segmento social, né? Ela se expressa na riqueza dos saberes e fazeres dos nossos quilombos. Nós precisamos rebuscar um pouco na história recente alguma coisa para chegarmos aos dias de hoje, quando falamos de Ilhotinha. Eu falava ali da importância do protagonismo das lideranças, e uma dessas grandes figuras foi o Juan Pinedo, companheiro da ativista Wanda do MNU, um movimento pioneiro do qual a Leida já mencionava. Ele era um homem que tinha muita pressa. Ele dizia, tinha, mas não, amanhã não, é para hoje, é para hoje. Então ele tinha esse dinamismo muito grande nele, né? E eu o admirava muito. Tanto que nós começamos o nosso movimento aqui, né, com um nome muito parecido, muito similar ao Moquineto. O nosso chamava Moquinec, similar ao movimento da conscientização negra de Tubarão. Aqui o Moquinec era movimento da conscientização negra de Capivari, né? Mas eu acabei me afastando, me apartando um pouco disso, porque via um pouco a situação um pouco folclórica, muito pitoresca, de somente atuarmos naqueles momentos assim, ó, o município convidou para desfilar no 7 de setembro, e essas coisinhas de dar palestra em datas marcantes, como a gente se referiu, e etc. Né? E aí eu lembrava do que o Juan falava, né? Poxa, tu tens que voltar para a tua comunidade, te voltar para a sua comunidade. É lá que está teu povo. E refletindo sobre isso, eu pensei, poxa, a gente tinha lá no centro, era algo mais urbano, né? Porque nós tínhamos pessoas de vários bairros do município, a maior parte até do centro da cidade, enquanto que a comunidade estava aqui desprezada. A Ilhotinha sempre foi afastada em todos os sentidos, tanto geograficamente, embora Capivari seja um município muito pequeno, né, geograficamente, muito na sua dimensão. Enfim. E aí foi que eu tomei essa decisão, aí criou-se ali um cisma, né, porque houve essa ruptura, e o pessoal não entendeu muito bem, mas, enfim, foi lá que começou.
a, a história do Quilombo. Houve toda uma questão de formação, de estar com o pessoal voltado, né, quilombolas e quilombistas, né? Ou seja, os formadores, os antropólogos, enfim. Aí fomos a muitas comunidades, como a Invernada dos Negros, que fica no meio oeste, enfim, uma das maiores comunidades que nós temos. E aí só veio o quilombo, que era havia muita resistência aqui de falar do negro na Ilhatinha. E de repente a gente teve que encarar esse termo quilombola, né? Mas foi por força de uma outra situação. Mas dizer que naquela época do Mokinek, enfim, né, havia sim a afirmação da negritude, e que isso é até importante, mas não é só isso, né? No Mokineto, eu defendo a causa também de vocês, porque a gente sempre viu a luta principalmente das mulheres e falar muito da educação, o que é muito importante, né? Nós sempre fomos mais fracos no sentido de lideranças, porque as mulheres são mais sensíveis, né? E Tubarão, por ser uma cidade bem maior, né? A nossa cidade-mãe, podia se contar com um número maior de pessoas, até por ser uma cidade universitária, enfim. Então, depois da ausência do Juan, a gente, como disse, ficou assim na formação e tal, e esse tema ficou em banho-maria ali, né? Até que um dia chegou aqui um oficial de justiça nos entregando um documento e deixando comigo para outras duas comunidades negras rurais aqui do entorno. Eu indiquei essas pessoas, né? Pedi que ele levasse a determinadas pessoas, né? E ele mesmo entregasse. A gente não sabe até hoje o que aconteceu, as pessoas não responderam. Esse documento que pedia ali que se falasse um pouco dessas comunidades, das comunidades que eram inquiridas naquele momento, né? Então, nós respondemos aqui, isso foi para Brasília, os processos são muito lentos, muito morosos, e depois de muito tempo ainda, né, a gente recebeu o comunicado de que teríamos uma visita de uma equipe multidisciplinar de Brasília. Na época nós tínhamos ainda o Ministério da Cultura, né? Hoje não temos, ao contrário, só temos o que nos atrapalha lá, né? Bom, e aí respondemos, mostramos o nosso modo de vida, os nossos griots, as pessoas mais velhas, né? Enfim, porque eu preciso também dizer que Ilhotinha é um espaço em transição. Nós somos um município que é cortado por uma rodovia importante, a BR-101, e Ilhotinha eu comparo como uma cidade. Existem as cidades satélites, né, no entorno das grandes metrópoles. Aqui eu digo que nós somos uma comunidade com essas características, porque as pessoas, as mães de família saem para trabalhar como diaristas e os pais, né, os homens saem para trabalhar nas obras, né? Isso agora mais recentemente, porque nós vivíamos do que aqui a gente produzia, a gente plantava. Então, hoje nós temos muitas migrações aqui, o que faz com que a gente tenha toda essa dimensão da mudança, né, em vários aspectos aqui, né? A gente conhecia a todas as pessoas, conhecia pelo nome onde morava, e hoje isso está se perdendo, boa parte já se perdeu.
Então, o nosso trabalho é também de resgate, né? De resgatar aquilo que a gente perdeu. Enfim. E aí, chegamos ao momento, assim, eu não sei se estou seguindo ali esse, esses três pilares, que é o... Até porque eu não sou palestrante, né? Isso é a professora Leida, a professora Dinha, e eu também sinto, fico comovido, fico bastante feliz quando a Dinha fala né, do legado que ela também proporciona para a família, para o município, quando ela tem a sua filha, hoje a sua neta também, assim, bastante consciente e bastante preparada para esse repasse a muito mais de empoderamento mesmo, né? O que não é diferente aqui na minha família, né? Porque na família isso é mais fácil, porque as pessoas, a gente se confia, né? Agora, as pessoas que te veem no derredor, elas não conhecem as tuas motivações, né? E a minha vida sempre foi de luta. Eu nunca olhei para o meu próprio umbigo. E eu perdi muitas oportunidades na vida, mas eu nunca cansei. Então, eu volto a dizer, não sou um palestrante, longe disso, até porque eu tenho bastante... Eu tenho muito problema nessa parte da comunicação, né? E às vezes a gente fala de quadros, determinado partido ou movimento tem quadros interessantes, né? E eu fico pensando, puxa, jamais seria um desses, né? Porque pelos complexos que eu sempre tive, né? E que quando eu entrava na escola, ao entrar era macaco, ao sair era macaco, enfim, né? Então, mas não vamos baixar a cabeça, a gente vai lutar, né? Ou seja, vamos prosseguir na luta e dar vazão a isso, né? Então, gente, então entrando aí na parte da luta mesmo, né? A gente, como eu disse, a gente falava pouco do negro, tivemos que falar do quilombola no momento das vacinas. Então, as vacinas vieram para nós, porque as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, índios e quilombos, indígenas e quilombolas, a gente tem essa autonomia de ter em nossas mãos as políticas que nos são de direito. Então, esse pessoal não aceitou que aqui na Ilhotinha nós tivéssemos, por exemplo, 500 doses de vacina, se no município todo estava chegando 100. Então, houve assim um tumulto muito grande. No primeiro dia, naquele dia em que estava marcada a vacinação, os profissionais a equipe profissional chegou sem a vacina e nos exigindo um documento, o qual não nos falaram, a gente não sabia, porque era uma coisa tão simples e a gente poderia ter providenciado, mas não o fizemos por não saber. Mas eles, acredito que já era intencional, porque não trouxeram nem a vacina. Então ficou para a semana seguinte, a gente providenciou e aí deu tudo certo no final, mas não sem antes as pessoas aqui, elas, pela primeira vez, eu vi a Ilhotinha entoando aqui palavras de ordem e falando de direito, e a gente, naquele mesmo dia, à noite, a gente foi para o salão e gravamos, porque não podíamos ir para as ruas, né? Para a situação não ficar pior e dizer que estávamos nos aglomerando. Então gravamos em vídeo essas palavras de ordem muito organizadas, assim, e isso ganhou a região inteira.
Então, foi um momento de luta e, em seguida, também de conquista, porque, apesar de tudo, nós conseguimos a vacinação para o nosso povo aqui. Mas o governo, ele titubeava muito, porque as pessoas iam lá bater na prefeitura, eles não sabiam o que dizer. Na verdade, eles complicavam, né? Ah, se vocês são negros, vocês também têm direito, vão lá e tal, né? E a coisa não é bem assim. Então, a gente até lamentava que outras pessoas da etnia merecessem, mas o documento, a política, ela era muito taxativa, ela era voltada para as comunidades tradicionais, no nosso caso, quilombola. Então, aconteceu de uma forma muito bacana e o melhor, que aí vem o resistir, né? Esse grupo, ele permanece unido. Esse grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, ele tem lá mais de 100 pessoas, e entre eles há muitas lideranças. Então, foi algo que nos trouxe muita tristeza, assim, né? Porque quando me falaram da notícia, não vai haver, me chamaram lá fora, fui até dentro do posto de saúde, onde me dar me despejar esse caldo aí amargo. E quando eu retornava para fora para dar a notícia, para falar juntamente com a equipe da prefeitura, é como se eu estivesse indo para a guilhotina mesmo, né? E agora, como é que vai ficar a situação? E aí a gente soube conduzir de uma maneira muito positiva, a ponto de a comunidade ficar do nosso lado, né? Então, estamos contigo, né? E eu disse, a comunidade não vai ficar com esse ônus, né? Muitas pessoas estavam ali porque deixaram o seu trabalho para ir lá se vacinar. A gente falou, né? Fomentamos muito anteriormente a importância da vacinação, enfim, e conseguimos, e as pessoas se mantiveram, então. Só um momentinho, tem que ir um pouquinho mais rápido, tá? Porque daqui a pouco encerra, daqui a 20 minutos, tá bom? Tá bom. Ok, já concluindo aqui. Eu acho eu não vou entrar nem no mérito aqui de falarmos do conceito de quilombo, né? Quem sabe um outro dia a gente traga essa narrativa, né? Porque é muito interessante também, né? Mas hoje a gente ficou de falar da Ilhotinha, né? E das demais comunidades com as quais a gente tem contato, tem, né, essa proximidade, ainda que às vezes distante. Tinho, Pois não? assim tem que encerrar, Tinho, bem mais rápido, pode te despedir? Ah, tá certo. Então tá. Bom, eu estou muito agradecido de participar desse momento com vocês, gente. Muito bacana mesmo. E dizer que ele aqui está aqui de braços abertos para receber a todos vocês, né? Para parcerias, para festas, né? Acho que a comunidade também é para isso, é lugar da luta e também da festa, né? Não agora, como disse, né, como vocês já falaram, né? Porque a gente não tem muito o que comemorar, né? Mas a gente comemora as conquistas pontuais, como a nossa vacina, como outras questões, né? Enfim, obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Axé. Obrigada, Tinho. A gente teve que apressar um pouquinho, porque a gente sabe E, então, eu gostaria de agradecer, né, a fala de vocês, da Leida, a fala do Tinho, né, que falaram sobre resistência, sobre lutas, né, e os movimentos e os quilombolas enfrentam. Para concluir, eu gostaria de falar, de ler uma poesia que fala muito dessa coisa da cor da pele, né?
Então, assim, ó, do olhar do outro, como é que o outro nos olha? Porque o racismo não é só verbal, né? Nem a discriminação, o preconceito. Então, a gente sabe que o olhar do outro faz parte da nossa convivência. Mas a maneira de como alguns nos olham nos remete a um sentimento de inferioridade, e as suas consequências dificultam estabelecer uma identidade enquanto negro. E este, quando não consegue se identificar, infelizmente incorpora o modo de ser do outro. Então, é o olhar do outro, o teu olhar. O teu olhar nos fere a alma, nos mede com calma, sem notar a nossa dor. E nesse processo histórico de significado, tolerância, aceitação, intolerância, negação, sentimos o teu olhar. Trata-nos como se fôssemos seres desgarrados, filhos despatriados, anjos de asas caídas sem poder voar. Caímos aqui e não tivemos como voltar. E o teu olhar preconceituoso julga-nos em todos os sentidos. Nos oprimem, nos discriminam, mesmo em silêncio, desvalorizando o nosso valor. O teu olhar, o teu olhar, castiga-nos nos gestos sem violência, fere tanto que sentimos na alma como é perverso este rancor. E numa ausência de sentimentos, sem pensar um só momento, pois somente vês a nossa cor. Aqui eu gostaria de encerrar agradecendo a todos por estar conosco nessa live, né? Que bom nós conseguimos encerrar comemorando os 20 anos do CEPA. Pois sabemos que a gente vive, né? Que o racismo é uma das bases do capitalismo e da colonialidade, estruturada por uma pedagogia que inventou as raças. Com isso, todo tipo, né, de preconceito, de assimetrias de gênero, a opressão e as lutas se interiorizaram. Mais uma vez, trazendo questões, né, como essas que a gente veio discutir esta noite. Obrigada. Abraço, Solange Jordão. Abraço a todos, axé a todos. Axé. Lembrando que a poesia Outro Olhar é da autoria da presidente do movimento, né? Esqueci de falar. Obrigada a todos. Esqueci de falar que eu sou a autora dessa poesia. Modéstia. Que modéstia. Se ficasse boa, aí depois eu iria dizer, fui eu que escrevi. Se alguém gostasse, né? Mas então, eu acho que cumprimos, né, mais uma vez, nosso dever, né, de estarmos aqui hoje para poder falar, né, sobre tudo essas questões, tudo que foi falado nesta live. Obrigada, quero agradecer ao presidente Márcio de Souza pela compreensão que teve em trocar a data, e a Jane Márcia, né, até falando para ela que eu não entendi aquelas despedidas, porque eu tive que dar uma saidinha, e Deus o livre se ela sair, né, que a gente vai ter novas eleições, e eu acho que é ela que tem que estar à frente e pronto, né, apesar de além de ser minha amiga, e é uma ótima secretária. Tudo bem? Beijos ao Márcio, beijos a Jane. Esqueci até o nome da Jane. Então, tá. Beijos a todos, muita axé. Valeu.